por você. Te agradecemos, Senhor, por essa autoridade que você nos deu, que está investido no nome de Jesus. Graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, amados. Vocês fizeram um bom trabalho. Amém. Podem sentar. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Se você está em Cristo, você sempre estará bem. Vou dizer de novo, se você está em Cristo, você sempre estará bem. Talvez a circunstância diga que você está mal, mas é mentira. Vou dizer de novo, a circunstância pode dizer que você está mal. A circunstância pode dizer que você é pobre, que você é doente, que você é um fracasso, que você não vale nada. Circunstância. Mas se você estiver em Cristo, você sempre estará bem. E isso que a circunstância fala é mentira. Amém, queridos? A grande verdade é que Deus tem planejado o melhor para nós. Deus tem nos dado o seu melhor, que foi Jesus. Ele simplesmente nos criou para vivenciarmos o melhor dele nessa terra. Vou dizer de novo, Ele nos criou para vivenciarmos o melhor dele nessa terra. Então, é tudo simplesmente para viver bem. Agora, não significa que você não vai ter problemas. Vai ter. Não significa que você não vai ter situações adversas. Vai ter. Não significa que você não vai ter, um problema que te contraria. Você vai ter. A diferença é porque enquanto você permanece em Cristo, a vitória se manifesta. Enquanto você faz o que a palavra de Deus diz, vou dizer de novo, o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, a vitória se manifesta. Mas quando você não faz, não é que Deus fica retendo, é você que não recebe. Eu vou dizer de novo, quando você não faz, ou seja, quando você não obedece à palavra de Deus, não é que Deus fica lá segurando, não, só quando depois que fizer, eu não dou. Não, Deus não é desse tipo não. Deus não é criança. Amém? É você que está na posição errada e não recebe. A melhor posição para você estar é uma posição de obediência à palavra. Repete comigo, obediência à palavra. Quanto mais, preste bem atenção nisso, quanto mais você encaixar a sua vida com a palavra, não é fazer a palavra encaixar em você não, é você se encaixar nela, a vitória e aquilo que você deseja vai se manifestar. Tudo vai se manifestar. E o Senhor falou para mim, eu falei hoje de manhã, e eu vou falar hoje à noite, é o mesmo tema, mas o assunto já é diferente, né? Mas é o mesmo tema. Que um dos nossos maiores problemas que nos impedem de vivenciarmos a vida eterna, a vida que Jesus veio trazer para nós, por incrível que pareça, existem várias maneiras, existem várias formas de você não vivenciar. Por exemplo, se você não andar em amor, você pode ter uma fé, meu irmão, de transportar nenhum monte, é a cordilheira inteira. Se não andar em amor, não adianta, não vai resolver. Por outro lado, você pode até andar em amor, mas se você não usar a sua fé, você não recebe o que Deus te deu. Vocês estão entendendo isso, gente? Tudo isso faz parte. Imagina se uma pessoa apenas toma água. Quem sabe que água é vida? Irmãos, a água é vida. E você deve tomar água. Mas se uma pessoa apenas tomar água e não come, vai ter problema, não vai? Por outro lado, se a pessoa apenas come, mas não toma água, vai ter problema. Por outro lado, se a pessoa come, toma água, mas não dorme, vai ter problemas. E assim vai. Ou seja, se na vida natural são várias coisas que você precisa fazer e que você precisa assumir para ter uma vida saudável e viver bem, na espiritual é a mesma coisa. E muitos de nós, assim como muitas vezes estamos deficientes em certas áreas da nossa vida, no âmbito natural, muitas vezes também ficamos deficientes no âmbito espiritual, e a gente não sabe por que não está acontecendo.
Acabamos de cantar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, rapaz, qualquer crente, qualquer pessoa cujo coração está centrado em fé, quando ele declara o nome de Jesus, a carreira é grande do diabo. Eu vou dizer de novo. Quando ele declara o nome de Jesus, a carreira é grande. Então, Satanás, solta minhas finanças, pá. Satanás, ei, toda doença fora, pá. Ei, Covid na minha casa não. Pelo contrário, quem entrar com Covid na minha casa vai ser curado, só pela unção que vai ter aqui. Em nome de Jesus, feito. Mas, agora chegou o ponto. Ô pastor, e por que às vezes o diabo parece que é bem surdo? Por quê? Porque eu mando ele embora e ele não vai. Digo o nome de Jesus 587 vezes e ele não vai. Você não precisa dizer 587 vezes, só basta uma vez. É suficiente. Por que ele não vai? Ai, pastor, sinceramente, não aguento. Por quê? Eu vejo o irmão lá, falou, nem precisou gritar, falou bem suavezinho. E pronto, resolvido. E eu gritei, esperneei, subi pelas paredes e tal, e lá, chorei, tal. E nada. Por quê? O que é que está faltando? Fé? Não, pastor, eu tenho muita fé. Eu tenho ouvido muita palavra e quanto mais eu ouço a palavra, mais fé me é acrescentado. Verdade. Andar em amor. Poxa vida, pastor, eu ando em amor, eu estou andando em amor, sim. Já corrigi um bocado de irmão, estou andando em amor. Vamos ver isso. Abre, por favor, em Tiago, capítulo 4. Versículo 7, Indiara, é revista atualizada. Capítulo 4 de Tiago, versículo 7. Vamos lá? Estão vendo aí? Sujeitai-vos a Deus, é a primeira coisa. Qual é a segunda? E o que vai acontecer? Muitas vezes tem pessoas que querem pegar a terceira parte. Fugirá de vós, sem passar pela primeira, pelas outras duas. Sem se sujeitar a Deus. Então podemos chegar à conclusão que quando a gente faz a primeira, em seguida vem a segunda, a terceira é automática. Sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele foge. É automático. Amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta bem atenção nisso. Sujeitai-vos a Deus indica o que? Uma submissão, não é verdade? Submissão. Então qual é a conclusão que você chega? A sua autoridade sobre o diabo é diretamente proporcional à submissão que você tem a Deus. Se não houver submissão a Deus, a tua autoridade sobre o diabo sai pela janela. Esta é a razão, porque você pode ter mandado o diabo embora, falado, gritado, esculhambado e tal, e lá vai essas coisas todas, e ele não foi. Por quê? Porque está havendo insubmissão na sua vida. Não, a mensagem hoje não é muito de pular, nem para pular, nem glória a Deus, aleluia, e sair voando de tanta unção não, sabe? A mensagem hoje é vacina e correção. Eu gostaria muito de estar pregando aqui sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre essas coisas. Eu queria demais. Mas só, queridos, que eu sou submisso à igreja de Jesus. Então eu tenho que pregar o que Jesus manda. Porque a igreja não é minha, é dele. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes nós temos ouvido mensagens em áudio, em vídeo, de tantas pessoas pelo YouTube, na internet, de várias formas. Nós temos ouvido, muitas vezes, colocando-nos como vítimas.
Ai, puxou meu tapete. Ai, empurrou. E fez isso com você, mas Deus vai te levantar, irmão, né? Aquele que te viu pela prova, vai ver também a vitória. Eita glória, aleluia. E quando tu puxa o tapete, eu disse que não era muito popular nem para pular. E quando é você que está fazendo a coisa errada, não sendo submisso a Deus, não sendo submisso à palavra. Submisso a Deus é submisso à palavra. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Deus não se associa com insubmissos. Eu vou repetir: Deus não se associa com insubmissos. Ah, pastor, qual o tema então da mensagem? Submissão, autoridade e organização. Submissão, autoridade e organização. Quando você tem a sua vida em ordem, é o resultado de uma atitude de submissão. Uma vida organizada em várias áreas indica disciplina. E a disciplina tem tudo a ver com submissão. Jesus disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Então ele tinha uma vontade própria. Ele disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele tinha uma vontade própria, mas ele era submisso a Deus. Ele fazia o que Deus queria, e por causa disso, Deus sempre o ouvia. Porque se Jesus nesta terra fosse insubmisso ao Pai, o Pai não ficaria com ele, porque Deus não se associa com insubmissos. Estão entendendo isso? O que é a submissão? A submissão à palavra é algo absoluto. A submissão, a palavra diz: acabou, ponto final, fim de papo. Mas não tem mais, é fim de conversa. A Bíblia diz assim: tchau, benção, acabou. Submissão. Mas a obediência, ela é relativa. Enquanto a submissão é absoluta, a obediência é relativa. A obediência deve ser quando aquilo que está sendo falado não entra em choque contra o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus fala, ela precisa ser o principal, o absoluto. Dá um exemplo: o marido quer chamar a esposa e diz: minha filha, eu entendo da Bíblia, eu conheço a Bíblia, e eu sei que eu sou cabeça. Eu não sou crente, você sabe que eu não quero saber de crente, mas como eu sou seu cabeça, eu quero que você vá comigo para o barzinho tomar umas. Não se preocupe não, você não precisa tomar nada, é só para me acompanhar. Essa mulher deve ir, mas ela não é submissa? Porque a mesma Bíblia que diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, também diz: não deve se sentar na roda dos escarnecedores. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? A submissão, meu irmão, é a palavra absoluta, mas a obediência, opa, peraí, está de acordo com a palavra não, tchau. Se hoje, escute bem, fosse proibido ser crente, viesse uma ordem lá do Supremo, dizendo que quem for crente vai ser preso, ficar preso e jogar a chave fora, as acusações contra vocês seriam verdadeiras? Haveria prova suficiente para te condenar? Deveria haver. Não se proíbe uma pessoa de ser crente. Se proibir isso, deve ser o quê? Desobedecido. Eu nunca vou deixar de ser crente. Eu nunca vou deixar de ser filho de Deus. Então, pelo menos sobre o pastor de vocês, tem acusações severas, bem verídicas, suficientes para condená-lo.
No passado, muitos de nossos cristãos sofreram isso. No presente, muitos de nossos cristãos em países com ditaduras totalitárias estão sofrendo todos os dias isso. E muitos crentes em países livres têm vergonha de colocar um versículo na rede social com medo de ser cancelado. Querido, se tu não for cancelado pelo mundo, tu não vai para o céu não. Você precisa ser cancelado pelo mundo. Eu não gosto que ele só fala de versículo, só Bíblia, só palavra. Pois é, fazer o que? Eu sou do teu reino. Porque no reino de Deus não se faz o que é possível, se faz o que é necessário. Vou dizer de novo, no reino de Deus não se faz o que é possível, se faz o que é necessário. Para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido na terra, através de mim e de você. Se a palavra de Deus diz sujeitai-vos a Deus, acabou. Fim de papo, é o que Deus diz e pronto. Simples assim. Mas muitas vezes nós estamos, espera aí, depende, né, pastor? O pastor mandou eu fazer isso, mas depende. De que, irmão? Se for possível? Não, querido, é se for necessário. Como funciona a igreja Verbo da Vida? Nossa igreja, ela está submissa, ela está debaixo da instrução do Ministério Verbo da Vida. Então, o pastor é a autoridade máxima da igreja. Depois vem a diretoria. Depois vem as lideranças de departamentos. É assim que funciona em nossas igrejas. Toda igreja Verbo da Vida é assim. É dessa maneira. Eu jamais, presta bem atenção nisso, eu não vou repreender um conselheiro, enquanto conselheiro, nunca, sem falar com Cristóvão, porque ele é o líder dos conselheiros. Então eu vou falar com Cristóvão e ele que resolve lá, porque eu vejo Deus fazer assim. Estão entendendo isso, gente? As 7 cartas que Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse, as 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, aquelas 7 cartas, você não vê em nenhum momento Jesus se dirigindo à igreja. Ele se dirigia a quem? O anjo da igreja, o pastor. Por quê? Porque é autoridade. Se numa casa tiver algum problema numa casa, preste bem atenção nisso. Se houver algum problema em alguma casa, milhões na sua conta bancária, meu irmão. Se houver algum problema em alguma casa familiar, ainda que o homem, o caba que diz que é caba macho, cabeça do lar, não tenha culpa de nada, contudo, perante Deus, ele é o responsável. Porque ele é o cabeça. Quando esse homem se exime disso, vira bagunça. Não há ordem, não há organização. E Deus é um Deus de ordem. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, a Bíblia é clara em dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Lá no final do versículo do capítulo 14 ainda, deixa eu ver aqui. No versículo 40, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, Paulo vinha falando sobre os dons e sobre como deveria acontecer na igreja, profecia e tal. Aí no final, ele diz, tudo porém seja feito com ordem e decência. Deus é um Deus de ordem. E muitas vezes o problema na sua vida não está na sua falta de fé, está justamente na sua falta de organização, falta de ordem. Não há disciplina, não há uma disciplina, muitas vezes não há uma flexibilização para poder se possibilitar a obediência de quem está debaixo daquela autoridade. Deus é um Deus de ordem. E depois, Senhor, eu já orei pelo meu lar, eu já orei, eu já fiz,
Mas tem ordem na sua casa? Aí eu falei que não era muito popular. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Isso acontece, inclusive, na igreja. Vamos lá, abre lá, Romanos capítulo 13. Na nossa igreja, nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, o que a Bíblia diz é prego batido, ponta virada, não se discute. Se aceita e pronto. Acabou. Não tem outra coisa. A Bíblia diz assim, então tchau. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Romanos, é versão revista atualizada, em diário. Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores. Todo mundo deve estar debaixo de uma autoridade. Todo mundo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe, observe agora, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. É sério. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É claro e evidente que no contexto aqui, quando você vê falando do restante, ele está se referindo às autoridades civis. Mas existem as autoridades eclesiásticas na igreja. Eu quero falar explicitamente em cima disso aí. A grande verdade é que muitas vezes eu estou dizendo, a grande maioria dessas pessoas que se dizem desigrejados, nada mais são do que pessoas rebeldes, que não se submeteram à autoridade. Só isso. Tem pessoas que não param no emprego. Não é porque é um mau profissional, é porque ele tem dificuldade de se submeter a uma autoridade. Pastor, é contra emprego? Não, meu irmão. O emprego é um dos meios que Deus tem, um dos meios que Deus tem para te suprir. Mas pensa bem, se quando você está saindo daquele emprego, é porque Deus disse, ou é porque você tem dificuldade de se submeter, de obedecer? O alfabeto do crente é obedecer. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. A grande verdade é essa. Muitas vezes aí começa a apontar erro na igreja, porque fulano, porque beltrano, porque cicrano, porque tal. Eu vou sair da igreja e vou ficar em casa. Rebelde, cara. Ele não se submete. Ô pastor, então quer dizer que o Fran, né, como líder da ação social, quer dizer que ele é perfeito, ele não tem coisa para se consertar? Querido, bem-vindo ao clube. Todo mundo aqui tem coisa para consertar, não é só o Fran não. A começar do pastor, é o primeiro. Todo mundo tem, mas Deus não diz que você deve obedecer aos perfeitos. Deus manda você obedecer. Se o que eles falam estiver de acordo com a palavra de Deus, você precisa obedecer. Vou dizer uma coisa bem clara aqui, presta bem atenção nisso. Presta atenção nisso. Se um hipócrita diz que hipocrisia é errado e que você não seja hipócrita, você deve acatar. Mas o cara é um hipócrita, é a pura hipocrisia personificada, pastor. Mas deve acatar, porque o que ele fala está certo. Se um ladrão, comprovadamente ladrão, corrupto, né? O cara é comprovado, já tem passagem pela polícia, mas chega para você e diz, não rouba, porque é errado. Isso pode levar você para o inferno. Acate. Porque está certo, é exatamente isso. Mas muitas vezes, o que é que a pessoa diz? O outro lado está falando, mas eu sei os podres dele. Não, fulano é muito hipócrita, eu não vou ouvir fulano não. Aí você fica igualzinho a ele. Não se submete. Sabe, meu irmão, para a tua autoridade funcionar,
você precisa subir um degrau chamado submissão. Estão entendendo isso? A Bíblia diz que os filhos devem honrar e obedecer os pais. E ele não disse se seu pai for bonzinho, se sua mãe for mãe, se for uma mãe verdadeira, como se tivesse mãe falsa, né? Não, irmão, ou é pai ou é mãe, não tem isso. Ah, mas uma mãe verdadeira não faz. É que tá o detalhe, existem mães e existem pais. Mas a Bíblia manda você honrar. A Bíblia manda você obedecer. A Bíblia manda você fazer. Vocês estão entendendo isso, gente? É o que a Bíblia diz. Você tem que fazer o que a palavra de Deus diz. Simples assim. Por quê? Porque está escrito, fim de papo. Está todo mundo entendendo isso? Está todo mundo entendendo isso? O que a palavra de Deus diz? As mulheres não devem usar roupas indecentes. Não diz que não é para usar roupa indecente? Diz, então não use. Aí, um pastor cuja esposa gostava de umas roupas do tipo, assim, não tinha muito dinheiro para comprar, né? Roupa assim, pouca roupa. Disse, mas o número dela, ele disse quanto era, que eu não lembro mais, é 38, tem esse número. O número dela é 38, ela vai usar um número diferente? Eu disse, olha, se é para obedecer a palavra, ela deveria usar o número 42. Não é para obedecer? Então usa 42. Eu vou ficar parecendo uma velha. É melhor parecer uma velha e ir para o céu do que ficar parecendo novinha e ir para o inferno. Vocês estão entendendo isso, gente? Mas não parece velha não. Parece não, é só onda. Obedece. Vai para a praia, se expõe, e aquilo que deveria ser para o marido ver, fica para o mundo todo ver, porque coloca na rede social. Insubmissão, rebeldia contra a palavra. Aí o outro chega e diz, hoje eu estou para destruir argumentos. O outro chega e diz, não, mas meu negócio é com Jesus. Meu compromisso é com Jesus. Eu só obedeço Jesus. Aí Jesus diz, obedece os pastores. Aí o pastor diz, obedece o líder do diaconato. Estão entendendo a questão? Não adianta procurar mascarar a sua rebeldia com explicações fúteis. É o que a Bíblia diz, fim. Não estou com raiva. Eu tenho que falar, né? Tem gente que olha, rapaz, é sério. Olha, é bom que o pastor não saiba disso. Não fala nada para o pastor. Oh, meu Deus, eu sou a menor das suas preocupações, querido. Lembre-se que se o pastor não vê, o Espírito Santo revela. E se o Espírito Santo não revelar, as redes sociais revelam. Mas, voltando para a questão, o que você deveria pensar é que tem duas pessoas vendo, Deus e o diabo. É aí que a coisa está. É Deus e o diabo. É nisso que você tem que pensar. Por quê? Porque a insubmissão, querido, presta bem atenção nisso. A insubmissão abre uma porta para o diabo agir na sua vida. Ô crente, vigia. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o profeta diz uma coisa interessante. Ele diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aí eu fiquei, peraí Senhor, essa tu vai me explicar. Eu perguntei, essa tu vai me explicar. O que é que tem a ver um crente, teu filho, nascido de novo, batizado do Espírito Santo, fala mais em língua do que todo mundo e tal, rebelde, e um cara que serve a Satanás, porque um feiticeiro serve a Satanás, um satanista lá, um cara que serve lá o capiroto. O que é que tem a ver? O Espírito Santo foi claro e disse, fácil. Rebelião. Falei hoje de manhã e vou repetir. Muitas vezes
A gente pensa, pessoas falam sobre o pecado original, né? O pecado original. Aí pensa logo que foi quando Adão foi lá e pegou aquela fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu ali, foi o pecado original. Não, aquele ali foi o primeiro pecado do mundo, mas não foi o pecado original. O pecado original aconteceu no céu. A palavra de Deus diz claramente, presta bem atenção nisso, ela diz claramente que Satanás, que lá no céu não era Satanás, era um anjo de luz que tinha acesso ao trono de Deus e tinha um trono. Ele tinha um trono, vou provar a vocês que ele tinha um trono. Ele disse: eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei acima das estrelas e acima delas colocarei o meu trono. Então ele tinha um trono dele. A Bíblia diz que ele era tudo isso, perfeito, em formosura, perfeito, era a pedra de toque, sabe? Era alguém que chegasse, a gente quer saber do exemplo de alguém perfeito. Deus dizia: Lúcifer, olha lá, olha o cara. Era o cara, tremendo. Aí, achou-se iniquidade nele, se achou iniquidade nele, talvez por causa da sua opulência, pelo jeito dele ser. E aí ele conseguiu, aí preste bem atenção, enganar a terça parte dos anjos no céu, contra Deus. Agora isso foi no céu. O diabo conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, no céu. Eu fico perguntando, se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu, no céu, o que não fará com um monte de crente aqui na terra, que não medita na palavra, nem ouve a palavra? Meu Deus do céu, é canja para ele. É por isso que você tem que se encher tanto da palavra, que quando vier os pensamentos, já sabe, lá dos quintos, não encontra lugar, porque está cheio, só palavra, só palavra, só palavra, só palavra, só palavra. Por causa disso, aí o que aconteceu? Houve uma guerra. Ele perdeu e também perdeu o emprego, porque afinal de contas o diabo é um querubim desempregado. Perdeu o emprego e foi expulso de lá, chutado de lá, caiu de lá. O único que caiu do céu foi justamente ele. Jesus desceu, ele caiu. Diferente. Jesus se submeteu a tudo que Deus quis, tudo que Deus falou. Jesus se esforçava para cumprir o que a palavra de Deus falava dele, meu irmão. Está lá. Se esforçava mesmo, sendo submisso. Vou apertar mais um pouquinho. Tem um horário para professoras e monitores do departamento infantil chegar, estabelecido pela Rafaela, que é a líder do departamento infantil. Tem aquele horário ali. E eu já vi professoras chegarem em cima da hora. O nome disso é insubmissão. Irmão, se tem um horário, você chega no horário. Ai, pastor, não dá para chegar no horário. Então saia do departamento, para não fazer besteira nesse departamento. Mas é uma coisa assim impossível. Não, é possível. Mas pastor, você sabe como é brasileiro, né? Não sei não, eu sei como é crente. Depois que você nasce de novo, a sua cultura passa a ser a cultura do reino. Então se começa a coisa no horário, se chega no horário certo, se começa no horário certo. Aqui nossos cultos, meu irmão, você não vai ver cultos começarem fora do horário. Sempre vai começar no horário que foi estabelecido. Pode ter 2 pessoas na igreja, como pode ter 2.000 pessoas, tanto faz, começa naquele horário. Por quê? Ordem. Poderíamos trazer nossas crianças e colocarem aqui. Mas crianças na igreja, dentro da igreja, é fato comprovado que ela não vai ouvir a palavra. Não ouve. E se ouve, logo vai se encher daquilo. Logo, se encher daquilo.
Criança, estão entendendo isso? Por isso temos um departamento infantil. Ô minha filha, você quer ir para o departamento infantil? Ô meu irmão, minha irmã, larga de ser bobo. Não é assim. Meu filho, você vai para o departamento infantil, tá? Eu não quero não. Você ainda quer esse celular? Quer, né? Então vai. Por quê? Ordem. Organização. O lar que não tem ordem é um lar desorganizado. Igreja que não tem ordem é uma igreja desorganizada. E Jesus vem para levar uma noiva que é organizada e disciplinada. Ordem. Eu não fico com raiva quando as pessoas não fazem aquilo que eu digo. Eu fico com compaixão, porque eu já sei o final. Quando você está irmãos, pode notar, em toda a palavra você nota. Olha, pecado de roubo, de adultério, de mentira, eles sempre foram punidos, sempre teve consequências, sempre teve consequências. Mas o da rebeldia é de torar o cano. Até agora, o que eu vejo, o pecado de rebeldia é a punição é muito mais severa. Eu saí de uma igreja por 2 motivos. Primeiro, o pastor não mandava em nada. Quem mandava era tipo quase um sinédrio lá deles lá, né? Que mandava. O pastor não mandava em nada. E eu vi pela palavra de Deus que o pastor é a autoridade maior no local. Fim. E um segundo motivo é porque eu não era corrigido. Em outras palavras, eu não estava sendo amado. Quem ama, corrige. Um amém e do outro amém. Vou dar R$2 a cada um de vocês. Obrigado do amém. Quem ama, corrige. Se afaste de pessoas que não te corrigem. Se afaste de pessoas que são insubmissas. Se afaste, fica longe. Deleta, tira até o número do WhatsApp. Se você for um inteligente, tira do Telegram também. Beleza. Tchau. Por quê? Para não se associar. Está todo mundo entendendo isso, gente? Meu irmão, preste atenção. Se você está num departamento, você tem um líder. Todo departamento aqui tem um líder. Esse líder foi colocado pelo pastor. Se você desobedece a esse líder, se você não dá satisfações a esse líder, você está desobedecendo a esse, mas está desobedecendo ao pastor. Está sendo insubmisso. É preferível você não estar no departamento dessa forma. Então eu tenho que falar, hoje, você trabalha num departamento, e você vai faltar, ou acontece alguma coisa, é você que tem que procurar o líder e justificar, não é o líder correr atrás de você não. Isso é submissão, é você que tem que ir atrás. Por quê? Submissão. Imprevistos acontecem, oh meu Deus do céu, imprevistos acontecem. Acontece com todo mundo. Acontece. Mas você é que tem que correr atrás e procurar justificar a sua ausência ou falta, ou o que quer que seja, alguma coisa. É você. Por quê? Porque funciona assim. Tem uma regra nos departamentos, eu não sei se são em todos, mas em alguns departamentos a regra é: se você vai faltar naquele dia, você procura alguém para te substituir, e uma vez que você procure, fala com essa pessoa, troca com essa pessoa, e depois você comunica ao líder. Só que quem faz tudo é você, não é o líder que tem que fazer isso, é você. Submissão, organização, ordem. A coisa funciona dessa forma. Temos um excelente grupo de louvor, é ou não é, gente? Todo respeito aos grupos de louvor das nossas igrejas, mas o nosso é o melhor, e pronto, acabou. Mas o nosso grupo de louvor tem ordem. Tem ordem. De que adianta pessoas terem tantas habilidades e capacidades para fazer um monte de coisa e não são submissos, e não honram seus líderes? De que adianta? Nossa, o pastor está bravo. Não estou bravo. Chama-se correção. Você não é membro dessa igreja,
Fica tranquilo. Só capta a correção se for para você, mas o negócio é mais para a minha turma aqui, meu povo. Vamos lá, vamos em frente. Colossenses capítulo 3. Revista e atualizada, Indiara. Revista atualizada. Oh, glória. Aleluia. A palavra de Deus diz, irmãos, preste atenção nisso. A palavra de Deus diz que nós devemos meditar na palavra todos os dias, é ou não é verdade? A Bíblia diz também que a gente deve orar sem cessar, não é? Não é isso? Orando em todo o tempo. A palavra de Deus diz que nós temos que ouvir e ouvir ela, não é verdade? É ou não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? Por que muitos de nós não estamos fazendo isso? Porque muitos de nós não estamos fazendo isso. Não está ouvindo. Tem orações, pessoas que me pedem oração, eu oro. Mas eu não oro por todos, não. Não, pastor, não. Porque o que falta para alguns não é oração, já tem outra oração até demais. O que falta é fé. Mas por quê? Porque não ouve a palavra. Ele ouve tudo, menos a palavra. Aí o que é que eu digo? Vai ouvir a palavra, o abençoado de Jesus. Ouça, para que a fé chegue e a coisa aconteça. Vamos lá, capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne. Aí ele está falando, porque é uma linguagem erudita, então ele fala de servos e falando de Senhor. Mas aqui ele se refere a empregado e patrão. Empregado e patrão. Obedecer em tudo a você, o segundo a carne, não servindo, agora observe, apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens. Opa, vamos fazer. Ah, lá vem um patrão, bora lá, vamos lá. Eita, eu não estou fazendo. É isso que está se referindo. E qual é a diferença de você para o hipócrita? Visa apenas agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Não é todo mundo, mas por que muita gente não para emprego? Porque não se submete. Não se submete. Continua. Tudo quanto fizerdes, tudo é o que, gente? Tudo é o que? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Ah, mas eu não gosto desse negócio assim, é tudo certinho desse jeito. É porque é só certinho que vai para o céu. Os errados não vão não. Se você está vendo o que a Bíblia diz aqui, meu irmão, e ainda assim você teima em desobedecer, achando que, mas a carne é fraca, ainda bem, né? Se fosse forte, você já não era nem crente. A carne é fraca e tal. Queridão, querida, preste atenção, larga de ser bobo. Assumam, pronto, é para correção, é correção. E eu só estou corrigindo porque eu amo vocês. Pessoas que têm nos seus computadores em casa, eu tenho que falar isso, o Windows craqueado, a versão Jack Sparrow. Quem sabe qual é a versão Jack Sparrow? O Windows 10 Jack Sparrow. É pirata. Ai, pastor, mas eu comprei e ele deu a chave certinho, aí é certinho. É pirata. Tá certo? Tá certo? Há anos atrás, eu era programador, programava em vários sistemas operacionais, programava para o Windows também. Quando eu descobri que o meu Windows era pirata,
versão Jack Sparrow, se você quiser chamar também. Quando eu descobri isso, eu disse, rapaz, olha por onde o diabo pode entrar. Porque é uma brecha. O diabo é uma brecha. Você está usando por algo que você não pagou. Eu paguei sim, pastor, por fulano da lista, e a Microsoft. Ah, mas o meu Windows, deixa eu só dar uma aulazinha assim, bem rapidinho. Você não tem Windows, você tem licença de uso. A Microsoft te dá uma licença de uso mediante um determinado pagamento. Mas ninguém fiscaliza, pastor, ninguém vê. Deus está vendo. E o diabo também. Quando eu descobri isso, taquei o Linux. Ai, meu Deus, é difícil. Bom, não, primeiro não é difícil. Segundo, se é para andar certo, então vamos aprender o que é certo. Pode ser difícil como sou, eu não sou burro. E aqui na igreja só usávamos Linux. É Linux ali, é Linux em todo canto aqui. Menos no da Eva, porque ela ficou enchendo meu saco para eu comprar. Aí eu tive que comprar uma licença, porque a criatura queria o Windows original, e compramos a licença. Pronto. Amém. Pronto. Só ela. Mas o resto, aí pelo menos por enquanto está lá o Windows. Por quê? Andar certo. Lá no Ministério Verbo da Vida, lá em Campina Grande, tudo é comprado, não tem Jack Sparrow para nada lá não, é tudo comprado certinho. Está todo mundo entendendo isso, gente? Ah, é porque, não, porque o craqueado, vem um vírus, vem tudo, também. Mas isso não é o principal. O principal é que você não está sendo submisso. Só isso. Vamos ver. Estou já terminando, não se preocupa não, que eu estou já terminando. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Capítulo 2. Existe algo na sua vida que precisa ser consertado? Conserta. Uma pessoa madura, ela conserta a sua vida. Ela não fica buscando subterfúgios e coisas, e justificativas e explicações. Não, conserta. Vocês estão entendendo? Conserta. Fim. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei hoje de manhã acerca de Davi. Vocês sabem por que foi que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Principalmente porque ele era submisso. Rapaz, Saul, que era o rei de Israel, todo errado. Davi já tinha sido ungido rei. E Saul todo errado. O caba parecia um capeta em pessoa, perseguindo Davi para onde ia. Uma certa vez, Davi tinha um número de pessoas com ele, e do lado de lá, o Saul veio com um exército imenso, que se tivesse alcançado, ia ser a maior chacina, ia arrasar com tudo, mesmo. Ele odiava Davi, e Davi, pelo menos em 2 ocasiões, poderia tudo bem meter a faca no pescoço dele, e ainda assumir o trono. Afinal de contas, ele já tinha sido ungido. Mas ao invés disso, o que ele fez? Não vou fazer isso não. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou fazer isso. Cara, ele está te perseguindo, pelo amor de Deus, esse homem não tem mais nada de Deus aí não. Não quero saber. Preferia fugir do que ficar lá. Está entendendo, gente? E houve ocasiões. Deixa eu te dizer uma coisa agora, que eu costumo dizer aqui. Tem gente que espera que a igreja esteja lotada para falar. Eu não. Eu falo em todo o tempo. Irmãos, se você está aqui na igreja, você veio para quê? E você concorda, e você está conosco, e você é submisso, seja muito bem-vindo.
Mas se você discorda, se você está o tempo todo sendo aquela pessoa que nunca se submete a nada, a ninguém, as mesmas portas que estavam abertas para receber a você, estão abertas para você ir embora. Seja muito bem-vindo. Porque dessa forma você nem se torna pedra de tropeço na igreja, nem vai atrair juízo de Deus sobre a sua vida. Porque o juízo de Deus começa onde? Na igreja. Vocês estão entendendo isso? Ai, pastor, mas eu não concordo. Agora deixa eu explicar a vocês. O que é a submissão? E o que é a obediência? A obediência é quando você concorda. Ixi, eu concordo que tem que varrer aqui na frente mesmo. Vou lá, pega a vassoura, vamos varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Beleza, concordo. A submissão é quando você discorda. É quando você discorda, mas ainda assim você diz, mas é isso? Então está feito. Por quê? É o pastor, é o meu líder, ele quer assim, então vai ser assim. Isso é submissão. Voltando para o que Jesus disse, eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Então ele tinha vontade própria, mas a vontade daquele que me enviou. Se a vontade dele toda vez fosse fazer a vontade de Deus, ele precisava dizer isso, amados? Não precisava não, para quê? Era toda vez era a vontade de Deus. Isso quer dizer que algumas vezes ele discordava. Mas como ele não estava aqui para fazer a vontade dele, assim como você, milhões sendo acrescentados na sua conta bancária, minha irmã. Mas como ele estava aqui para fazer a vontade de Deus e não a dele, isso quer dizer o quê? Ele queria ir para a esquerda, Deus dizia para a direita. Ah, mas eu quero ir para a esquerda. Direita, acabou. Eu não queria vir para cá. Na verdade, começou um pouco mais para trás. Eu não queria ser pastor. Eu tinha um chamado pastoral, mas eu resistia. E quanto mais eu resistia, eu não prosperava. Eu não crescia. Eu resistia. Eu não quero ser pastor. Eu só tinha uma ideia errada sobre pastor. Aí um dia Deus falou comigo. E ele disse, eu não vou te chamar outras vezes não, rapaz. Eu só te chamo uma vez e você me obedece. Aí eu, sim, Senhor, claro, com certeza. Que foi que disse que não? Pronto. Batida de pino, literal, né? Eu não queria vir para Brasília. Estava muito bem em Campina Grande, estava de boa em Campina. Vim para Brasília, não, vamos, tá tudo bem, quer sair? Quando o Ney sugeriu isso aí, quer sair, minha filha, vamos para outro carro, um canto assim mais frio. Lá em Brasília é seco, porque eu tinha vindo um ano anterior, ensinando remo aqui, e foi mesmo naquela época da secura, que era muito seco lá, misericórdia. A gente não se acostuma com aquela secura toda. Não queria. Aí um dia conversando com o Senhor disse, vai. Sim, Senhor, nós vamos. Levantei, vamos embora, vamos providenciar a passagem, vamos para Brasília. Obediência. Hoje não existe homem mais feliz e mais próspero do que eu. Pode ter igual, mas mais não. Porque eu decidi fazer a vontade dele do que a minha. Eu estou dando só um exemplo. Assim é em tudo. Isso é em tudo. Irmão, lá. Jesus. Lá vamos nós. Irmão, lá, mora lá no lado sul. Cristo. Uma igreja mais perto. Mas o Senhor diz, eu quero que você vá para Verbo Ceilândia. Mas mora no lado sul. Tem ali a Asa Sul, rapaz. É bem mais perto. Não, mas o Senhor disse que vai para Ceilândia. Então vem para Ceilândia, porque Ele mandou. Está todo mundo entendendo isso, gente? Já teve pessoas que saíram dessa igreja, dizendo que eu não dava oportunidade. Outros passaram um tempinho sentados, porque não vinha para o púlpito, aí acharam que eles tinham o direito de vir para o púlpito, e como eu não dava oportunidade, foi embora. Ei, púlpito não é vitrine. Púlpito é serviço. Ei, se tu quer púlpito, preste atenção, se acostuma a ser garçom. Prepara a comida e tem mais, é tu que prepara, tu prova e tu que serve. É assim, porque o Filho de Deus não veio para ser servido, e sim para servir. Púlpito é isso.
Outros saíram porque, ai meu Deus do céu, eu não gosto da irmã fulana, não gosto dela, eu não gosto dela. O senhor vai fazer o quê? Eu digo, nadinha. Então, pastor, eu não vejo outra opção a não ser sair da igreja. Seja muito bem-vindo. É que a gente faz assim, né? Quando recebe, seja bem-vindo. Quando vai, seja bem-vindo. Pronto, sai em paz, tranquilo. Irmãos, preste atenção nisso, guarda o que eu vou te dizer. Submissão, escute bem, submissão manifesta a presença de Deus quando você faz o que Deus quer. Nós temos uma liturgia a seguir no culto, mas quando o Espírito Santo deseja quebrar a liturgia, a gente segue o que ele diz. Ele manda e a gente obedece. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você nasceu de novo, qual foi a palavra, o que foi que você falou? Jesus é o meu? Não, tem mais gente aqui. Jesus é o meu Senhor. Grego, Curios, aquele que manda e é obedecido. Não diz na Bíblia, receba Jesus como Salvador. Ele diz, fala, declaração como Senhor. Então a sua salvação, ela é preservada, desenvolvida em temor e em tremor, à medida que você se submete ao Senhor. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Olha só, ele mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Saiu descendo, né? E desceu mais um pouquinho, morte de cruz, se tornando maldito, no nosso lugar. Pelo que também Deus o exaltou. Olha para mim. Quando diz pelo que Deus o exaltou, o que é que você entende? Por causa da sua submissão. São os humilhados, são os que se humilham, que serão exaltados. Quem busca exaltação não é exaltado. Vou dizer de novo, quem busca exaltação não é exaltado. Seja humilde, seja simples. Faz o que precisa ser feito. Continua. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele teve isso porque ele se humilhou. Irmão, preste atenção. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Muitos crentes, eles tinham o seu coração puro, maravilhoso quando começaram. Eles tinham o seu coração pronto. Mas aí começou a receber elogio. Eduardo, começou a receber elogio. E os elogios foram deixando eles assim, né? Nariz empinado, peito estufado e olhando todo mundo de cima. Aí incorreram na condenação do diabo. Muita gente evita as críticas destrutivas, negativas. De fato, existem críticas que você deve evitar, eu concordo. Entretanto, você também deve evitar certos elogios. Ou melhor, receba os elogios, mas seja você mesmo, continue do mesmo jeito. Valnice Milhomes disse certa vez que a oração dela é: Senhor, que a minha reação ao elogio e à crítica seja a mesma, nada. Estão entendendo isso? Muitas vezes, preste bem atenção, o diabo ele não vem com pensamentos condenatórios, não. Ele vem com outro tipo de pensamento. Tu é melhor do que fulano. Tu prega melhor do que cicrano e o pastor nem te vê. Tu viu? Depois que tu pregou, como a igreja ficou? Nossa! De onde tu acha que vem esse pensamento?
Começa se comparando. Ele trabalha dos dois lados. De um lado, botando para baixo. Mas tem outro que ele bota para cima. Para quê? Para que haja no seu coração o mesmo que houve no coração dele lá no céu. Rebelião. O objetivo é esse. Irmãos, como eu disse ontem na reunião dos jovens ministros, o diabo te conhece. E assim como Deus tem um plano para a sua vida, o diabo também tem. E o plano dele passa por querer que você saia da vontade de Deus. Ou bota para baixo ou bota para cima. Afinal de contas sou eu, meu amigo, eu sou o cara. Fulano orou, Cicrano orou, Beltrano orou, não aconteceu nada. Fui lá e orei e pá! Tá do jeito que o diabo quer. Eu não sei por que o pastor não bota eu no louvor. Eu canto melhor, olha, eu cantando e um querubim cantando, o querubim perde. Meu canto é tipo um roxinol. Eu não sei por que ele não chama para pregar, para ministrar. Eu prego melhor do que todo mundo. Cuidado, vigia, crente. Tu não é melhor do que ninguém, você tem que ser melhor do que você mesmo. Eu vou dizer de novo, você tem que ser melhor do que você mesmo. Eu vou dizer novamente, você tem que ser melhor do que você mesmo, crescer, prosperar cada vez mais na sua vida. Estou tentando terminar, mas o Senhor está me trazendo mais coisa. Eu vejo isso em muitas pessoas. Não sabe receber um elogio, já se arvora. Irmãos, por favor, cuidado nos elogios com as crianças espirituais. Porque os elogios com crianças espirituais tendem a mantê-las crianças. E assim como a criança tem que ser frustrada de vez em quando, criança espiritual também. Para aprender a crescer. Um grande amigo meu, homem de Deus, uma pessoa chegada, através de mensagens dele, muita gente, inclusive eu, fui muitas vezes edificado, e muita gente foi edificado, impactado, coisa tremenda, irmãos, revelações poderosas na palavra aconteciam no ministério dele, coisa, eu gostava de ouvi-lo, sabe aquele prazer, dava em ouvir para ouvir fulano tal. Não é porque é meu amigo não, mas porque o cabo realmente é usado por Deus mesmo. Aí, depois de algum tempo eu não estava reconhecendo mais meu amigo. Meu amigo agora ele era assessorado. Meu amigo agora não falava com todo mundo. O meu amigo agora, ele era educado no máximo, mas ele, sabe, e quando você discordasse de alguma coisa, ele te tratava de forma ríspida. Meu amigo morreu. Veio o juízo sobre ele. Está no céu, mas podia estar com a gente. Por quê? Porque se ele continuasse aqui, ele ia levar mais e mais pessoas no mesmo caminho. Cuidado, seja submisso, mantenha a simplicidade. Deus já mostrou para nós já sabemos que essa igreja é uma igreja missionária. Você vai para outros lugares, pessoas aqui vão para outros lugares, para outros países, vão pregar o evangelho, vão fundar igrejas, pessoas aqui, vão fundar igrejas, vão ter um ministério próspero e frutífero a nível mundial. Quando isso acontecer, lembre-se que a sua fonte é o Senhor. E lembre-se que você não é melhor do que todo ninguém não. Você é igual a qualquer outro irmão. E que se você está fazendo é pela graça de Deus, não pelo que você merece. Quando isso acontecer, se você não estiver conosco, mas procura uma igreja para congregar, se senta e se submeta a um pastor. Mesmo que você não esteja conosco. Porque vai acontecer, eu sei que vai. Eu tenho um ex-aluno meu, quem conhece Jânio César?
Rapaz, Jânio César é um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, um evangelista de mão cheia. Foi meu aluno no Remo, ó, tudo que ele sabe foi aprender comigo, ó. Roda pelas nações, anda, olha por todo lugar, mas ele tem uma igreja, a igreja de Pedra de Guaratiba, onde ele se submete ao pastor. Quando ele não está viajando, ele vem, se senta, recebe a palavra como todo mundo, entrega o dízimo, entrega a oferta, tudo lá. Por quê? Submissão. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e a carreira é grande, vai embora, mas primeiro você precisa sujeitar a Deus. Eu estou terminando. Primeiro você precisa se sujeitar a Deus, fazer o que a Bíblia diz. Por quê? Porque tudo isso é baseado naquilo que, na sua atitude. Estão entendendo isso, gente? Amém? Aleluia. Opa. Se você vê uma fogueira acesa, que não é o fogo do Espírito, e sim da carne, não jogue gasolina, jogue água. Não sei de onde eu falar isso. Alguém está prestando aqui. Eu vou repetir. Se você vê uma fogueira acesa, que não é o fogo do Espírito, é pura carne, não joga gasolina não, joga água para apagar aquilo. Isso não agrada a Deus não. Amém, queridos. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para vocês. Se eu nunca vi uma pessoa ser submissa para não ser uma pessoa próspera, eu nunca vi. Pelo contrário, eu já vi orgulhosos, arrogantes, que não prosperaram, que não cresceram. Pessoas inicialmente boas, excelentes, mas deixou que o diabo fizesse a coisa lá. Cuidado com isso. Amém?